Imagine que você encontra um livro antigo e misterioso. Ao lê-lo, você fica tão fascinado pela história que decide viajar no tempo e entregá-lo ao autor original, para garantir que ele escreva essa obra-prima. Mas ao chegar ao passado, você descobre que o autor nunca ouviu falar daquele livro. Ele pega o exemplar que você trouxe, copia a história, palavra por palavra, e a publica. Agora, a pergunta que fica no ar é: quem realmente escreveu o livro? Essa situação alucinante é o cerne do paradoxo de Bootstrap. Ele descreve um ciclo causal, onde um objeto, ou uma informação, não tem uma origem clara. Parece que simplesmente surgiu do nada, existindo em um loop temporal fechado. Vamos explorar um caso clássico para entender melhor. Um fã de Beethoven, obcecado por sua música, constrói uma máquina do tempo. Seu objetivo é nobre: levar as partituras originais do grande mestre para o passado, para que ele as tenha como referência. Ele viaja para Viena do século XVIII e encontra um jovem Beethoven que, para sua surpresa, ainda não havia composto nenhuma de suas famosas sinfonias. O viajante, desesperado para não alterar a história da música, entrega as partituras que trouxe do futuro ao jovem compositor. Beethoven, vendo a genialidade naquelas folhas, simplesmente as copia e as publica como suas, e assim, as sinfonias que conhecemos e amamos nascem. Mas, de onde elas vieram? Elas não foram criadas por Beethoven, nem pelo viajante do tempo. Elas simplesmente existem, presas nesse paradoxo. Esse conceito não se limita a objetos físicos, como livros ou partituras. Ele se aplica a informações também. Pense em um cientista que constrói uma máquina do tempo graças a uma fórmula complexa que encontrou em um diário antigo. Ele viaja para o passado para encontrar o autor do diário e discutir a teoria. Ao chegar lá, ele descobre que o autor é na verdade uma versão mais jovem de si mesmo, que ainda não faz ideia de como construir a tal máquina. O cientista, então, para garantir sua própria existência e a criação da máquina, escreve a fórmula no diário e a deixa para que seu eu mais novo a encontre no futuro. A fórmula da viagem no tempo não tem ponto de partida. Ela foi passada de si mesmo para si mesmo, num loop infinito. Esse paradoxo desafia nossa noção linear de causa e efeito. Estamos acostumados a pensar que tudo tem um começo, um ponto de origem. O paradoxo de Bootstrap nos apresenta um universo onde o efeito pode preceder a causa, ou onde a causa e o efeito são a mesma coisa, girando em um ciclo sem fim. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda sobre o livre-arbítrio. Se a informação já existe e está destinada a completar um ciclo, será que os personagens dentro desse loop realmente têm escolha? O viajante do tempo poderia ter decidido não entregar o livro? Beethoven poderia ter se recusado a copiar as sinfonias? O paradoxo sugere que, uma vez dentro do loop, as ações são predeterminadas para garantir a consistência do ciclo. É como se o universo se autocorrigisse para evitar contradições. A informação precisa existir. Então, o universo força os eventos a acontecerem da maneira que aconteceram. Mas e se alguém tentasse quebrar o ciclo? Imagine que o fã de Beethoven, ao descobrir que o compositor ainda não havia criado as obras, decidisse queimar as partituras para forcá-lo a compor algo original. O que aconteceria? A física teórica oferece algumas possibilidades. Uma delas é a hipótese da autoconsistência de Novikov, que basicamente diz que eventos que criam paradoxos são impossíveis. O universo simplesmente não permitiria. Talvez a mão do viajante escorregasse, talvez uma chuva repentina apagasse o fogo, ou talvez ele simplesmente perdesse a coragem. De alguma forma, a história se manteria no curso. Outra possibilidade é a existência de múltiplos universos. Ao queimar as partituras, o viajante não alteraria sua própria linha do tempo, mas criaria uma nova realidade. Uma linha do tempo paralela onde as sinfonias de Beethoven nunca existiram. Em sua linha do tempo original, as sinfonias continuariam a existir, presas no paradoxo original, mas ele estaria agora em um universo diferente, um que ele mesmo alterou. O paradoxo de Bootstrap é um dos quebra-cabeças mais fascinantes da ficção científica,
e da física teórica. Ele nos força a questionar a natureza do tempo, da criação e da nossa própria realidade. Ele brinca com a ideia de que algumas coisas podem simplesmente ser sem um começo, sem um criador, apenas existindo em um eco eterno através do tempo. Pense nisso. E se algumas das maiores invenções, ideias ou obras de arte da humanidade não tiveram um verdadeiro ponto de origem? E se elas foram simplesmente encontradas por alguém que, sem saber, estava apenas completando um ciclo que já existia? Essa ideia é ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. Ela sugere um universo muito mais estranho e interligado do que podemos imaginar. A história que contamos no início do livro Sem Autor é um exemplo perfeito. O livro existe porque foi escrito. E foi escrito porque já existia. É uma serpente que morde o próprio rabo. Um círculo perfeito, sem início nem fim. Da próxima vez que você ouvir uma sinfonia clássica ou ler um livro antigo, pare por um momento e se pergunte: de onde isso realmente veio? Talvez a resposta seja mais misteriosa do que você pensa. Obrigado por me acompanhar nesta jornada alucinante pelo tempo e pela lógica. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual outro paradoxo ou mistério você gostaria que a gente explorasse. Até a próxima.